Olá, pessoal. É, Essa apresentação é para finalizar aquela parte do sistema cardiovascular da aula de outro dia, né, da aula da quinta-feira passada. Então, a gente vai finalizar dessa forma assíncrona, né? Então, vou fazer essa apresentação do que restou, né, em termos de slide para vocês. E, como sempre, né, e sempre friso isso, estou disponível para elucidar as dúvidas na medida do possível, né? Se eu souber, com certeza vou responder. Então, só para a gente fazer uma recapitulação do que a gente viu, a gente não parou aqui nesse ponto, a gente parou lá na frente, tá bom? Mas só para retornar aqui nas características que são comuns aos vasos sanguíneos, né? A questão de ter uma camada que tem a camada que tem contato direto com a luz vascular, né? Que forma, para formar essa camada, as três camadas que formam a parede do vaso, né? A que tem contato direto com a luz vascular, ou seja, que tem contato direto com o sangue, ela é chamada de camada íntima, composta de células endoteliais que estão apoiadas numa camada de tecido conjuntivo, que a gente chama de lâmina basal de lama própria. Abaixo dela, a gente tem, em alguns vasos, especialmente os arteriais de médio, de pequeno para médio, grande calibre, a presença de uma túnica muscular, né, de uma camada muscular chamada lâmina elástica interna. Então, isso aqui tudo vocês já viram, tá? Já falei sobre isso na outra aula, por isso que eu vou passar mais rapidamente. Estou nesse modo de apresentação, é, não usando a tela cheia. Então, a gente tem essa camada íntima, abaixo dela uma camada média. Essa camada média, como eu comentei com vocês, é que vai determinar o nome, né, o tipo de vaso que a gente tem, então o nome dele também. Do lado esquerdo de vocês dá para ver que tem uma predominância de fibras musculares, por isso aqui vai ser o vaso muscular. Ao contrário, do lado direito, a gente tem uma predominância de túnicas, de camadas de fibras elásticas, então vai ser um vaso elástico. Depois, na última camada, a camada mais externa, né, a camada adventícia, que é composta por tecido conjuntivo ricamente vascularizado, inclusive dependendo do calibre desse vaso, ele vai ter uma quantidade maior de vasos dentro dessa camada, que são os vasos-vasorum, né, os vasos que auxiliam no processo de nutrição de parte, né, das células da parede vascular, a outra parte vem por difusão do próprio sangue que circula dentro desse vaso. Então, essas características, né, de célula muscular, não, perdão, né, de fibra, um vaso muscular, o elástico ele vai ser determinante ou vai ser determinado pela camada média. Aqui a gente tem, por exemplo, não um slide que a gente já viu, caracterizando um corte de uma artéria elástica, aqui, respondendo até a pergunta de uma colega que eu não me lembro mais quem foi, mas eu tenho anotado aqui em algum lugar, mais exemplos, né, de artérias elásticas e musculares, a gente tem aqui a presença da camada média rica em fibras elásticas. Quem perguntou foi a Adriane. A gente tem uma presença bem massiva, né, bem clara, né, de fibras elásticas. E essas fibras elásticas estão presentes não só naquela artéria, né, característica desse tipo, que é a artéria aorta, mas também nos ramos principais, alguns dos quais, inclusive, eu já falei para vocês, né? Eu não falei da braquioencefálica, por exemplo, da carótida comum, da artéria carótida comum, da subclávia, mas eu falei dos pulmonares, falei da ilíaca, né? Então, são artérias que são desse tipo elástico, aquelas que modulam, né, por conta dessa presença maior de fibras elásticas, elas conseguem modular o volume, a pressão do sangue, né, que passa na sua luz, ali dentro do seu interior. E em contraste, né, a isso, a gente tem também a predominância, né, na túnica média ou na camada média, que é aqui a predominância de fibras musculares, né, que caracteriza esse vaso, então, como vaso muscular. Então, aqui, né, uma parte separada por essa parte branca, a túnica adventícia. Lembrando, reforçando, né, que uma das maneiras da gente caracterizar um vaso como arterial ou venoso é olhar a proporção entre a camada ou túnica, né, adventícia e a túnica muscular. A túnica, na camada média, perdão. A camada média aqui, claramente, ela é mais extensa, né, ela é maior do que a adventícia. Então, isso já caracteriza como um vaso arterial. Então, a gente discutiu essas questões, inclusive dos calibres dos vasos, e a gente finalizou a aula, se não me engano, nesse slide, né, eu vou colocar ali falando, mostrando como artéria muscular, né, então por isso que a gente estava falando, né, especialmente em alguns locais de bifurcação, de vasos que sofrem muita bifurcação, que são essas ramificações, aqui a gente está vendo uma bifurcação,
Artérias, elas devem ser, né, predominantemente são musculares, no sentido de que assim facilita a condução do sangue, né, e eu comentei sobre artérias, artéria poplítea, por exemplo, né, na perna, para poder facilitar esse processo de retorno de circulação do sangue, que a gente está indo contra, né, contra a gravidade no caso especialmente do caso das veias, mas algumas artérias também, né, as artérias vão e depois elas podem subir, mas aqui, os vasos que chegam diretamente no coração são os vasos venosos, né? Então, caracteristicamente, os vasos venosos são, na sua imensa maioria das vezes, vasos musculares. Então, eu parei nesse slide, a gente vai seguir a partir daqui, mostrando para vocês duas estruturas importantes, que são modificações, como a gente viu lá no coração, tinha as modificações, as fibras de Purkinje, do nódulo sinoatrial e do ato ventricular. Tem duas especializações bem importantes aqui na artéria carótida, especialmente aqui. Primeiro, falar dos corpos carotídeos, que estão presentes na artéria carótida, né, na artéria carótida comum, então nessa principal aqui, a artéria carótida comum, e bem no momento em que ela faz essa bifurcação, nessa figura do canto superior direito de vocês aqui, tem essa estrutura que está representada como se fosse um solzinho aqui, ó, essa estrutura amarela, que é chamado de corpo carotídeo. Carotídeo porque está realmente na carótida, né, no nome do vaso. E para que serve essa estrutura? Essa estrutura é formada por células que são sensíveis às concentrações de CO2 e oxigênio. Então, sensíveis à pressão não, à concentração de gás carbônico e de oxigênio que circulam no sangue. Se esse aqui é um vaso arterial cuja função principal é levar, né, para o tronco cefálico, né, para a região da cabeça, o sangue arterial, então se passar um sangue com baixo teor de oxigênio ou um alto teor de gás carbônico, isso vai disparar um sinal nessas células, né, dos corpos carotídeos, que vão fazer com que essas células do tipo 1, então está representado aqui, a gente tem basicamente dois tipos de célula nessa estrutura de corpo carotídeo, a estrutura da célula tipo 2, que é uma célula bem ramificada, e ela serve como sustentação, e outra função a gente não conhece que não seja essa de sustentação, e essa célula tipo 1, que parece, né, bem típico de uma célula, parece um desenho típico de célula epitelial, ela é uma célula que produz e armazena grânulos de substâncias extremamente importantes no controle do débito cardíaco e da pressão arterial, que são a dopamina, a adrenalina e a serotonina. Então, uma vez que se houver, né, leitura de baixa concentração de oxigênio e ou, né, alta concentração de CO2, essas células recebem um estímulo, né, e liberam em resposta a esse estímulo esses grânulos de dopamina, adrenalina e serotonina que vão fazer com que aumente a frequência respiratória e também conseguem controlar dessa forma, aumentando a frequência respiratória, aumentando a concentração de oxigênio, né, se esse oxigênio estiver em baixa concentração. Então, isso é um mecanismo de defesa que a gente tem para que não falte oxigênio lá no nosso sistema nervoso central, né. A gente sabe que uma das características especialmente dos neurônios, é que eles usam prioritariamente a glicose como fonte primária de energia, né? E a glicose, para ser utilizada pelas nossas células, elas precisam, no iniciozinho um processo anaeróbico, mas a maior parte do processo de obtenção de ATP, ele é um processo aeróbico, então precisa da presença do oxigênio, né? E, além disso, vocês estão vendo que essa região meio amarelada, né, meio mostarda aqui no desenho esquemático, mostrando que essas células estão intimamente relacionadas com a terminação nervosa, né, porque então essa terminação nervosa, essa interação, é que estimula essas células a produzirem e posteriormente, né, secretarem essas substâncias as quais elas produziram. Além dos corpos carotídeos, existem também os seios carotídeos. Se anteriormente os corpos carotídeos são bem que nessa bifurcação, eu vou mostrar de novo aqui para vocês, aqui ó, na região da bifurcação, né, da artéria carótida comum, quando ela vai ficar a artéria carótida interna ou externa, nessa região de bifurcação que a gente encontra o corpo carotídeo, a gente tem uma outra região que é basicamente um abolamento, olha, você percebe aqui, ela tem um diâmetro, né, e quando está próximo a se ramificar, formando a artéria carótida interna, a gente tem uma região de dilatação aqui,
que é chamado de seio carotídeo. As células nessa região também são células modificadas, que funcionam como se fossem baroreceptores. O que são baroreceptores? Respondem a diferenças de pressão. Então, se o sangue passa mais devagar ou mais depressa, com mais ou menos pressão, então essas células conseguem perceber isso, né? Vocês percebem que é uma região extremamente inervada, ó. Esses prolongamentos em rosa mostram que a ramificação, como nervo vago, por exemplo, isso chega como um sinal no sistema nervoso central que vai liberar substâncias que vão controlar isso, vai aumentar essa pressão se estiver baixa, ou vai diminuir essa pressão se ela estiver alta, né? Para controlar, então, a pressão arterial aqui nessa região da artéria carótida. Então, assim eu finalizo, né, a parte do estudo das artérias, mostrando essas particularidades dessas duas regiões. A gente, ao longo da outra aula, já discutiu bastante das características né, das artérias, e agora a gente vai falar mais de veias. A gente já fez também algumas inferências, alguns comentários, mas a gente vai fundamentar melhor isso, falar mais do sistema nervoso, o sistema venoso. Uma das coisas que chama atenção, já coloquei exatamente nesse videozinho, desse GIF para mostrar para vocês, é que o vaso, aqui a parede vascular, aqui a luz onde passa o sangue, ele tem estruturas aqui, bem né, em alguns segmentos, não sei exatamente de qual frequência, né, que você tem essa estrutura, a gente tem a presença de válvulas, que se abrem para a passagem do sangue e depois elas se fecham para não haver regurgitação, para não haver um fluxo retrógrado do sangue. Então, como a gente fez com o lado arterial, a gente vai começar dos vasos de menor calibre, lembrando que o capilar é comum ao lado arterial e venoso, então por isso a gente falou ele primeiro, depois a gente foi falar do lado arterial e falou primeiro das arteríolas, né? Que são essas aqui, por exemplo, ó, que tem uma, duas camadas de células musculares lisas, né, e uma luz mais regular. E quando a gente olha a espessura da camada média, a gente olha adventícia, a camada média normalmente é mais espessa. Ao contrário, a gente vai começar a ver agora em vasos desse ramo que a gente chama de ramo venoso, né, dos descendentes, né, das veias, que são as de menor calibre, são chamadas de vênulas. Então, se lá a gente vem de um vaso de maior calibre que a artéria, a aorta, e vem ramificando, formando vasos cada vez menores até formar os capilares, que estão no que a gente vai chamar de microcirculação, porque é onde acontecem efetivamente as trocas, conforme a gente já falou. Aqui agora, a partir do momento que essas trocas aconteceram, esses capilares agora vão se fundindo, ao invés de ramificar, agora se fundem e vão formar vasos cada vez mais calibrosos, começando então de vênulas, né, para veias de pequeno, médio e grande calibre, que culmina, na verdade, com a veia cava. Então, essas vênulas, elas também fazem parte desse processo de troca entre sangue e tecido, mas efetivamente a maior parte das trocas acontece nos capilares, e a camada íntima dela é bem difícil da gente visualizar, olha aqui, uma camada íntima, pelo menos esse aumento comum que a gente está usando aqui, e a camada média dela, às vezes, fica bem perceptível, a endotelial que é a camada íntima, né, com a lâmina basal, e a camada média, às vezes, se confunda, a gente quase não consegue discernir. O que a gente vê melhor aqui, pessoal, sempre vai ser a camada adventícia. Aqui, de novo, olha, uma vênula, e a gente basicamente não sabe o que é a camada média, que a gente está vendo aqui muito, né, essa parte mais rosa, claro, aqui do lado, que é a camada adventícia. A gente vai ver com mais clareza em outros tipos, tá? Então, a maioria é do tipo muscular. Então, aqui, olha, essa aqui tá muito linda, né, esse corte transversal, mostrando aqui onde eu tô passando o laser, a camada íntima, mostrando o endotélio vascular, e depois um filetinho que eu tô vendo aqui, ou duas camadas de células musculares lisas. E o que eu tô vendo aqui desse tecido mais, no azul mais claro, é a camada adventícia. Então, essas duas aqui são cortes de vênulas, o que a gente tá vendo aqui dentro, que a gente pode seguir também, olha só, é passando o laser aqui, ó, para vocês verem quão irregular é a luz. Então, uma tendência, se você olha pela parede do vaso, e mesmo assim está na dúvida se tem maior camada muscular do que a adventícia, porque nas veias, ou dos ramos venosos, né, para não ter que falar em termos de diâmetro, se é artéria, se é vênula, se é veia de pequeno, médio ou grande calibre, você pode chamar de ramo venoso. Aí você não está errado.
Então, os ramos venosos é quando a gente não, a gente olha normalmente a proporção, né, da camada adventícia. Quando comparado com a camada média, a adventícia ela é mais espessa. Ao contrário, quando a gente olha aqui um ramo arterial, a gente percebe que a camada média ela é bem mais espessa do que a camada adventícia, tá bom? Então, quando a gente não tem essa dúvida ainda, né, se eu consigo discernir o que é a camada média e a camada adventícia, você vem para a luz. Se essa luz for uma luz bem irregular, como essa que eu estou mostrando para vocês aqui, passando um laser, isso aqui corresponde a um vaso venoso, então é um ramo de vaso venoso, tá? Por que eu estou chamando de ramo? Porque eu não estou vendo o vaso inteiro, certo? Então, é uma ramificação, uma estrutura derivada de um vaso venoso. Então, as veias, na grande maioria das vezes, elas estão nesse grupo de pequeno e médio calibre, a gente tem poucas veias de grande calibre. A camada íntima é bem fininha, às vezes a gente nem consegue visualizá-la, eu já tinha falado isso anteriormente, mas agora está aqui, né, escrito no slide para vocês. E a camada média tem células musculares lisas, mas assim como toda camada média de qualquer vaso sanguíneo, você tem uma proporção entre células musculares lisas e fibras elásticas. Por vezes predominam as fibras musculares, por vezes predominam as fibras elásticas. De uma maneira geral, os vasos venosos têm predomínio de fibra muscular, né? E a adventícia que é mais bem desenvolvida do que a camada muscular. Vamos ver isso? Então, aqui a gente está vendo capilares, olha a cabeça da seta, a cabeça não, a seta inteira, né, mostrando aqui para o capilar. Veja que a gente consegue ver como o núcleo de uma célula endotelial, lembra que a gente, de 1 até 3 células endoteliais são necessárias para formar o diâmetro de um vaso capilar. E aqui a gente está vendo uma veia, a luz irregular, então começando de dentro para fora. A gente está vendo uma camada íntima, com essas células marcadinhas aqui, núcleos marcadinhos de um roxo mais intenso. E depois a gente está vendo essa camadinha roxa aqui, ó, que é a camada média. Olha a camada adventícia, o tamanho dela, né? Olha aqui, muito, muito maior do que a camada média. Então, isso é claro de um clássico, né, de um ramo venoso, então de um vaso venoso. Se a gente comparar uma veia muscular com uma artéria muscular do mesmo calibre, vai ser a próxima fotografia, vocês vão ver a diferença que tem, né, entre essas camadas adventícia e média, novamente, tá? Eu vou chamar a atenção disso daqui a pouquinho de novo. Nas grandes veias, a gente consegue ver a camada íntima bem desenvolvida, que é essa região aqui, ó, que a gente consegue ver nesse roxo aqui, bem próximo da luz, né? Depois a gente vai ver aqui uma camada muscular, aqui, que é a camada túnica média, né, a gente tá vendo esse roxo. E tudo isso aqui, pessoal, olha, tudo isso aqui já é a camada adventícia. Ela tá dobrada, a camada adventícia dela aqui, ela tá como se fosse um formato de S, né? Lembra que esses vasos, eles se enovelam sobre eles mesmos, né? Então aqui a gente tá vendo parte da camada adventícia, a camada média bem fininha, a camada íntima, representada basicamente por esse epitélio. Percebam que na luz vascular, aqui na luz, então, desse ramo venoso, a gente tem que o epitélio, olha só, acompanhem comigo aqui no laser, e de repente ele se projeta para dentro da luz. E outra parte também, isso aqui que forma aquelas válvulas que eu mostrei para vocês no primeiro slide, quando a gente ia falar sobre as veias. Então, é exatamente isso aqui, ó. Essas estruturas aqui, que são chamadas de válvulas, elas são formadas pelo próprio epitélio, tá vendo aqui, ó, de novo? Isso aqui é um desenho esquemático à esquerda de vocês, mas à direita de vocês a gente tem uma fotomicrografia, né? Mostrando aqui no entorno essas células bem grandonas e com citoplasma branco, bem branquinho mesmo, que são adipócitos, olha os núcleos aqui periféricos. E essa estrutura que a gente está vendo aqui ao centro, né, aqui com a camada, uma parte de camada média adventícia aqui, é uma veia. E essa projeção que a gente está vendo aqui do próprio epitélio, do endotélio vascular, ele faz projeção para dentro da luz, mostrando então essa válvula, essa estrutura chamada válvula, né? Então, essa válvula, quando aberta, ela permite, como que está mostrando nesse GIF, a passagem do sangue de uma maneira sempre unidirecional, nesse sentido ao coração. Lembra que os vasos venosos, eles são vasos aferentes, eles chegam ao coração, então eles estão levando aqui da periferia o sangue em direção ao coração, ou então estão trazendo, né, as veias pulmonares, trazendo sangue do pulmão em direção ao ventrículo, ao átrio esquerdo. Então a gente tem que as válvulas, e depois, uma vez que o sangue passa, elas se fecham e não permitem mais esse processo aqui
né, de retorno, ou refluxo, ou regurgitamento do sangue, ok? Então, esse sistema é bem importante para fazer essa manutenção, né, do sangue sempre num direcionamento só. Como eu tinha falado para vocês, aqui tem uma comparação entre uma artéria e uma veia muscular de mesmo calibre, né, de grande calibre. Quando a gente olha uma artéria, ela é só o tamanho da camada média dela, da camada, né, de fibras, predomínio de fibras musculares. Lembrando que aqui é entremeada de fibras elásticas, tá bom? Mas especialmente a gente tem fibras musculares. Então vamos começar de fora para dentro, a gente tem um endotélio, esse epitélio aqui que eu estou passando o laser. Abaixo dele tem uma camada de tecido conjuntivo, que é a lâmina basal, e aqui, finalizando, a gente tem essa lâmina elástica interna. Isso finaliza, né, juntando essas três camadas, o endotélio, a lâmina basal e a lâmina elástica interna, isso constitui essa camada chamada camada íntima. Logo abaixo da íntima, a gente tem essa camada média aqui, claramente, né, mostrando que composta predominantemente por células musculares lisas. E abaixo da camada média, a gente tem aquele tecido conjuntivo bem vascularizado, aqui mostrando as regiões mais claras que correspondem a capilares, né? Eu vejo aqui dois núcleos de células necessárias para fazer esse diâmetro, mas tem diâmetros menores aqui formados por uma célula só. Então, no corte transversal, a gente consegue ver uma célula dizendo que, né, que o diâmetro de uma célula, que o diâmetro daquele capilar é formado por uma célula apenas, uma célula endotelial. Esse tecido aqui é chamado de adventícia, que é a camada mais externa do vaso. E agora, se a gente compara, né, uma artéria muscular com uma veia muscular, olha só aqui. Então, aqui na artéria, a gente está vendo que o tamanho da camada média é maior que a da camada adventícia, tá? Isso é uma comparação da artéria com ela mesma, comparando a camada média da artéria com a camada adventícia da artéria. Agora, se a gente compara na veia, a gente tem a camada de novo, a camada íntima. Aqui não tem lâmina elástica interna, tem a lâmina basal, e depois começa a camada média com as suas fibras musculares lisas. E depois a gente tem a camada adventícia, com as mesmas características, tecido conjuntivo amplamente ou ricamente vascularizado. Se eu comparo o tamanho ou a espessura da camada média de uma veia com a camada adventícia dessa veia, o tamanho da camada adventícia, ela é muito maior do que a camada média. Então, quando eu vejo proporcionalmente que a camada adventícia é maior que a camada média, isso, assim, é muito difícil de não ser, tá? Mas é bem provável que seja realmente uma veia, assim que a gente faz essa distinção. Eu comparo a camada média com a adventícia e também a luz, mas as primeiras características que eu olho são realmente essa proporção entre camada média e camada adventícia. Então, agora uma foto, aquilo era um desenho esquemático, né? A gente está vendo aqui uma fotomicografia. Eu coloquei para vocês aqui a túnica média, né? Mostrando a camada média, a túnica média, comparando uma artéria e uma veia. Então, aqui de cara eu já vejo um endotélio, e já estou vendo esse sobe e desce aqui desse movimento, que caracteriza uma lâmina elástica interna. Se tem lâmina elástica interna, pronto, não pode ser veia mais, né? De cara, mas vamos continuar na caracterização. Aqui a gente tem a túnica média e a túnica adventícia, que é essa aqui, ó, que finaliza com esse conjunto aqui. Então, aqui túnica adventícia. E agora aqui, comparativamente, né, indo para o lado esquerdo aí da fotomicografia, a gente está vendo aqui a luz, olha como a luz é irregular, né, irregular. E aqui a gente vê a projeção desse epitélio para dentro, formando uma válvula. A artéria não tem válvula, veia tem. A túnica média é bem pequenininha, a túnica adventícia, ela é maior. Então, a gente tem túnica média menos espessa do que a túnica adventícia, tá? Então, a gente tem aqui uma artéria do lado direito, do lado esquerdo de vocês, uma veia. Ambas musculares. Mais uma fotomicografia, porque eu achei que essa aqui ia ficar mais elucidativa do que aquela primeira ainda. Eu vou até aumentar mais um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Aqui, classicamente, como eu vejo já uma parede muito espessa, eu já chamo de artéria, né? Então, vamos comparar para a gente ter certeza. A túnica muscular maior que a túnica adventícia. Olha, eu deixei bem claro aqui para vocês verem, botei até nesse aumento para vocês verem que aqui dá para ver nitidamente que são fibras musculares lisas, aqui a túnica íntima, aqui a túnica adventícia. Se a gente andar mais um pouquinho, olha que a luz irregular desse ramo venoso, ela começa aqui, vai lá embaixo, vai lá para o outro lado, olha só, uma luz irregular. A túnica íntima a gente consegue ver o núcleo, né, fusiforme dessas células, que são células pavimentosas, né, e aqui na camada íntima, e a camada média é esse rosa mais intenso, ó, que eu botei aqui a túnica média. E o que sobra ali é a túnica adventícia,
tá bom? Aqui dá para ver um pedacinho da túnica adventícia, eu não coloquei aqui, ó, mas aqui, tudo isso aqui do lado esquerdo, né, da fotomicrografia da veia, é a túnica adventícia. A túnica adventícia maior que a túnica média. Isso caracteriza um ramo venoso. Então, aqui a gente consegue distinguir claramente a diferença, né, a diferença clara entre artérias e veias. E uma coisa que normalmente me perguntam nessas aulas, e por conta disso eu botei esse diapositivo, é a primeira vez que eu coloco isso numa aula, normalmente eu não apresento dessa forma, tá? É que perguntam sobre os vasos, né, os vasos que a gente tem nas pernas. Vaso, gente, lembrar, vaso sanguíneo e vaso linfático, é o sistema de condução de sangue e de linfa, né? Então você não pode falar que eu tenho vasinhos, todo mundo tem vasos, né? Você pode ter veias varicosas, que são esses vasos sanguíneos que têm deformidades, como está representado aqui. Então, aqui no lado esquerdo desse desenho esquemático, mostrando essa perna, uma ramificação normal de uma veia, né, um fluxo normal, olha, seguindo nessa estrutura azul mais escura aqui, aquela questão das válvulas que eu falei para vocês. E do lado direito mostrando como é uma veia varicosa, né, com ela fica mais abaulada, ela fica mais dilatada, ela fica bem irregular, e algumas vezes ela é bem superficial, quando as vasos são bem superficiais, a gente consegue ver essas veias varicosas, né, a superfície de algumas pessoas, né, da pele de algumas pessoas. Peço desculpas de novo para meu espirro, mas eu estou bem debaixo do ar-condicionado aqui na minha sala. Eu sempre espirro quando eu fico exposta há muito tempo ao ar-condicionado. E eu estou aqui desde bem cedo hoje. Bom, voltando aqui, peço desculpas de novo para meu espirro. Essa veia varicosa, estou mostrando como ela é mais dilatada, olha só, como ela faz essas dobras em cima dela mesma, né? Olha só o que acontece com essas válvulas. As válvulas param de funcionar adequadamente. Com isso, o que vai acontecer, isso pode acontecer, primeiro, por que elas começaram a se dilatar? Pode ser de pessoas que ficam muito tempo sentada, muito tempo em pé, ou que tem alguma alteração é, metabólica mesmo, em termos de substituição das fibras que formam aqui a camada média, ou mesmo a própria camada íntima, mas especialmente a camada média, se são vasos musculares ou se são vasos elásticos, né? A gente pode ter deformidades porque a gente não consegue substituir ou produzir em quantidade suficiente, por exemplo, o colágeno ou fibra elástica para repor aquelas que são perdidas, tá? E pessoas que ficam muito tempo sentadas ou em pé, elas dificultam o processo de retorno do sangue para o coração. Então, necessariamente, de vez em quando, lembrar de mexer os seus pés aí, fazer em formas de círculos para dentro, círculos para fora. Contrair o pé para cima, puxar ele para cima, depois para baixo, né? Fazer esses movimentos, porque o que você está fazendo com isso? Forçando a musculatura esquelética aqui da perna, por exemplo, né? Então você está assim ajudando a movimentar o sangue de volta para o coração, tá bom? Então, quando você retém muito tempo o sangue aqui, ele começa a fazer pressão na sua artéria. Algumas pessoas têm essa tendência já genética, muitas vezes, né? Outras são específicas, ali algum problema mesmo individual, né? Que a pessoa não consegue fazer esse reparo adequado, né? Da parede vascular, não repõe as células de uma maneira adequada, aquele pericito, que são as células que ficam do lado do endotélio, que repõem o tecido conjuntivo, conforme eu falei para vocês. Às vezes, por algum motivo, ele para de funcionar adequadamente ou não funciona adequadamente, tá? E aí, por conta disso, seus vasos vão ficando mais dilatados. Então, quanto mais tempo em pé, ou mais tempo sentado, que são essas posições que dificultam ainda mais o retorno venoso, você criar essas situações, maiores são as chances de você dilatar mais esses vasos, né? Dificultar. Então, quando o sangue aqui, olha, o fluxo dele, como é que vai certinho. Aqui o fluxo começa a causar um turbilhonamento, tá? Inclusive podendo potencializar a possibilidade de formar trombos aqui dentro, né, de solidificar esse sangue, tá? E a gente vai discutir melhor isso em patologia. Mas as veias varicosas, esses vasos varicosos, né, que formam esses mapinhas, né, no nosso corpo, até que tem, né, aquelas que são mais proeminentes, como eu falei para vocês, né, fazem projeção para fora, né, da pele, inclusive, são resultados de danos que podem ser genéticos. Então, essa pessoa já tem propensão genética, porque já tem uma fragilidade vascular, o vaso é mais frágil. Pode ser uma questão individual,
que lembra muito essa questão genética, né, mas é só aquela pessoa, não é indivíduo, não é, ela não transmite, né, essa herança para frente, mas tem dificuldade em fazer manutenção e restabelecimento, né, das componentes da parede vascular, ou ainda questões ambientais, que a gente acaba se infringindo, questões que não deixam de ser individuais, que são esses longos períodos sentados ou em pé que a gente passa, certo? Então, é indicado, vocês agora nessa época vocês são extremamente jovens, né? Às vezes a gente não para pensar nessa necessidade, mas é extremamente indicado que vocês usem essa meia calça, que pode ser essa que bate só aqui no joelho, né? Não precisa ser aquela meia calça que vem até aqui em cima. Pode ser 7/8, 3/4. Não precisa acompanhar até na coxa, porque vocês passam vários momentos, né? Um período longo do seu dia sentado. Então, essas meias de média compressão, ou de leve compressão, a depender, elas já são suficientes para poder fazer essa contração para você, certo? Muitos dos cirurgiões, eles trabalham usando essas meias, porque eles passam muito tempo em pé na mesma posição, tá? Tem um vídeo que eu coloquei para vocês, aqui tá embaixo, é da Sigvaris, né, é um vídeo comercial, mas ficou muito elucidativo, tá? Eu já tentei colocar ele aqui hoje, ele não funcionou, antes de começar essa aula, funcionou na aula que eu gravei ontem, que eu perdi, mas enfim, depois eu peço para vocês olharem aqui, né, o site da Sigvaris, tá ali, né, o caminho, o link, vocês clicam que ele mostra bem bonitinho como é que funciona esse processo, né, de condução do sangue, o retorno venoso, tá, o retorno do sangue direto para o coração. É bem legal, dá uma olhadinha. E aí tem uma tabela aqui que eu coloquei, as diferenças entre capilares, artérias e veias, lembrando que os capilares especialmente o local de troca, né, de substâncias, não tem estruturas que não sejam o próprio endotélio, então é o endotélio mais a lâmina basal, e não tem válvulas, assim como também as artérias não têm válvulas, mas elas têm 3 camadas, ao invés de uma só, que é o caso do endotélio, dos capilares, né, que só tem uma camada íntima, digamos assim. A artéria tem camada íntima, média, adventícia, e elas têm a característica de levarem sangue do coração para os outros tecidos, ao passo que as veias levam sangue dos tecidos para o coração. Também tem 3 camadas de tecidos, então elas têm essa primeira diferença, né, de ponto de origem, ponto de retorno, e aqui, ao contrário dos capilares e das artérias, elas possuem válvulas, né, que garantem o fluxo unidirecional do sangue. Pois bem, além do sangue, circula nos nossos vasos também, com característica histológica diferente, um fluido chamado linfa, né? Então, eles circulam dentro de um sistema vascular chamado sistema linfático. Então, para que serve esse sistema linfático? Ele captura do meio, né, da matriz extracelular, do espaço intercelular, aquele líquido que se perde nas células ou que é deixado fora, né, que é utilizado nas trocas entre o tecido e sangue e tecido. A gente vai ver isso, vocês vão ver isso claramente em fisiologia, a gente volta a discutir isso em patologia, mas nessas trocas sempre sai água e eletrólitos, depois retorna água e eletrólitos. Só que somente 85% dessa água que se perde, né, nos capilares, que sai dos capilares na hora da troca, ela volta pelo leito vascular de novo para poder reconstituir o débito cardíaco, né, o volume de sangue circulante. Então, esses outros 15% são capturados desse tecido pelos linfáticos. Por isso que tem pessoas que tem um inchaço, estou retendo muito fluido, aí faz drenagem linfática, né, dá uma estimulação dos vasos linfáticos, porque vocês vão ver que eles não têm aquelas camadas média, adventícia, camada muscular, e são abertos, vasos abertos, então isso estimula, né, os vasos capturarem do meio esse fluido, e depois eles vão se ramificando, vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que funciona essa árvore, né, vascular linfática, e eles culminam, né, eles se fundem aqui na região do mediastino, bem na região do ducto torácico comum. Então, esse volume adicional de fluido volta a reconstituir o sangue circulante, tá? Então, esse fluido volta para constituir o volume de sangue que circula no nosso organismo, né? Reconstituir o débito cardíaco. Então, eles são nessa estrutura de saco, enfim, não são encontrados no sistema nervoso central e também não na medula óssea. São os dois únicos locais que a gente não tem sistema vascular linfático.
a gente for olhar bem a estrutura histológica, lembra muito um capilar, né, porque basicamente tem um endotélio aqui e um tecido conjuntivo. Só que um tecido conjuntivo um pouco mais espesso que de um capilar. É um capilar do sistema circulatório, tá? E, igualmente acontece com as veias, ele também tem válvulas. Olha, a mesma coisa, o endotélio faz essa projeção para dentro da luz, fazendo com que o sangue, a linfa, possa circular somente em um sentido. Ela vai e depois ela não consegue voltar quando a válvula fecha, tá? Então, aqui tem um texto imenso, mas eu vou comentar aqui, né, nesse outro slide para vocês, que a linfa, ela é muito parecida em termos de constituição com o sangue. A diferença, basicamente, é que a gente não tem hemácias, então a linfa é transparente, né, ela não tem cor, porque não tem hemácia. Predominantemente, a gente tem os leucócitos do tipo linfócitos, então a gente encontra outros leucócitos? Sim, mas esmagadoramente a maior quantidade, né, dos leucócitos que a gente encontra são do tipo linfócitos. O que mais que eu queria dizer da linfa? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui do slide, vamos voltar para fazer uma colagem, né? Pronto, e aí, como eu tinha falado para vocês, depois que retorna, né, passa nos órgãos linfóides, que eu vou mostrar agora mesmo, que eu vou explorar no próximo slide, que é esse processo, deixa eu mostrar aqui de uma vez, que é um processo de filtragem, ela vai passar dentro dos linfonodos, vocês estão vendo as estruturas aqui em amarelo todas, que representam o linfonodo, elas se juntam, né, e vão desembocar aqui no ducto torácico comum. E aí elas vão para a veia cava e finalmente o fluido, né, cai na veia cava, se junta no ducto torácico comum, já se junta com o sangue que vai para a veia cava e vai voltar, vai para o coração pelo lado direito do coração. Então, como é que funciona isso, né? Essa nomenclatura que eu usei ali atrás de filtragem é isso, né? Ele vai passar nas membranas aqui dos capilares, então acho que vocês conseguem perceber pelo diapositivo aqui, olha, abertos, né, como eu falei, e aí o fluido entra aqui no capilar, ele é conduzido, e vai passar dentro desse fluido, que é retirado aqui desse espaço extracelular. Imagine que cada região aqui, a gente está vendo aqui um vaso sanguíneo, um capilar, que se ramificou, aqui os capilares estão se juntando para juntar as veias, aqui é uma arteríola, ramificou, virou capilar. Os capilares estão se fundindo, olha, esse juntando com esse, se fundindo, formando esse maior, aqui também, né? Até formar uma vênula. Então, esse aqui é a região que a gente chama de território da microcirculação. Então, imagine que aqui não está desenhado, mas tudo isso aqui tem célula, pessoal. Isso aqui não está no vazio, né? Ou tem um tecido conjuntivo, ou tem um tecido parenquimatoso, então rico em células, né, cheio de células, só que não estão representadas aqui. E desse espaço intercelular, onde que tem esse fluido é drenado pelo sistema linfático, aqui, ó, levando, né, para o sistema linfático. E aí o sistema linfático vai fazer o quê? Ele vai passar dentro dessas regiões que a gente viu já em alguns cortes histológicos chamados de nódulos linfáticos. Esses nódulos linfáticos estão em vários tecidos, em várias camadas de tecidos, mas também a gente tem órgãos linfóides, né? Como é o caso do baço, do timo, eu já falei baço, né? Baço e do timo, os linfonodos, as placas de Peyer, vão funcionar então como regiões que vão receber todo esse fluido que foi recuperado do tecido, vão passar dentro deles, e aqui dentro eles vão passar pela uma bateria de avaliação, digamos assim, né? Aqui nos órgãos linfóides, o que eu comentei com vocês que a gente tem nos linfonodos? Uma região de adensamento de células de defesa. Então, esse fluido vai ser vistoriado. Se tiver algum patógeno ali, ele é fagocitado, ele é destruído por algum outro mecanismo, tá certo? E aí, quando essa linfa volta para o sistema circulatório, ela já está limpa, livre de patógenos. E aí entra para o coração, oxigena lá no pulmão e volta, e assim indefinidamente, né? Então, pessoal, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um pessoal muito animado hoje no colegiado. Eu espero que não esteja atrapalhando o áudio para vocês aí. Então, de vez em quando tem uns barulhos aí que estão vindo lá de fora. Então, esse sistema vascular linfático, basicamente, os principais órgãos linfóides, né, são o baço, os linfonodos, que são esses gânglios que a gente tem aqui, né, nas axilas, por exemplo, que às vezes também dependendo do processo inflamatório que você está vivendo, infeccioso, inflamatório, ele vai inchar, né, digamos assim. As tonsilas palatinas, que são as amígdalas que eu mostrei para vocês mais cedo, né, quando abre a garganta, aquelas duas que ficam laterais à região da orofaringe. A tonsila faríngea, que são as adenoides, né, também são órgãos linfóides, e o timo. Então, todos eles são o tecido
conjuntivo deles é bem rico em fibras reticulares e elas auxiliam nesse processo de filtração, tá bom? Tem alguns autores, eu coloquei isso aqui como uma observação. Alguns autores consideram a medula óssea como sendo do sistema linfático, porque elas é que produzem os linfócitos. Mas isso é uma vertente bem pequena dos estudiosos. A maioria não considera dessa forma, tá? Como eu não sei qual livro que vocês vão consultar, ou quais as fontes, né, vocês vão consultar para estudo, pode ser que vocês encontrem isso em uma fonte e não encontrem em outra. Então, eu já estou colocando aqui para vocês essa diferença de informação. Então, basicamente, o que a gente vai ver é isso aqui, pessoal. Tudo que está de verde, olha, uma lista de 1 a 24, onde tem cada gânglio. A gente tem gânglios em vários locais, na região inguinal, aqui na região poplítea, na região axilar, na região cervical, fora esses órgãos que eu falei, né, do timo, que eu falei do baço, né, então, enfim, a gente tem várias regiões em que a gente tem no próprio intestino, lembra do intestino que eu falei com vocês, que a gente vai encontrar placas de Peyer, que é uma região, né, que é uma região de adensamento de células de defesa, então por isso, né, a gente chama de nódulo linfático, então várias regiões do seu corpo inteiro, então o seu sangue vem, à exceção da medula, né, ele vem e recupera, né, esse fluido, passa dentro desses órgãos linfóides ou dessas regiões linfóides, faz esse processo de limpeza e filtração, essa limpeza, né, que a gente chamou de filtração, e devolve para o duto torácico comum esse fluido que vai desembocar na veia cava e voltar para o coração, tá bom? Então é isso, a gente termina assim a aula de tecido cardiovascular, ou sistema, melhor dizendo, né, sistema cardiovascular. Eu deixei aqui em amarelo chamando a atenção de um livro que eu gosto particularmente, é esse livro do Ross, ele é chamado Histologia Texto Atlas, então tem uma parte de texto bem descritiva, e o Atlas dele é maravilhoso, então ele presta tanto para a gente fundamentar melhor o conhecimento da gente quando está lendo a parte teórica, quanto para estudar para a parte prática, ele é muito legal, tá? Eu não sei como é que vocês encontram isso online, se vocês conseguem comprar o e-book, não sei. Eu tenho aqui ainda uma edição só de 2012, deve ter saído uma edição mais nova, mas a minha edição, a que eu tenho, é de 2012, e a prancha deles, né, de fotos, de fotomiografias é perfeita, é muito legal, tá? Vale a pena usar esse livro, não precisa ficar necessariamente preso, né, à histologia do Kessel, ou do Junqueira e Carneiro, tá? Tem outras coisas, o Kerr também tem um atlas legal, é que eu não parei nunca para discutir cada autor com vocês, né, eu falo muito do Di Fiore, que é aquele dos desenhos, que eu falei para vocês, mas a gente tem outros também igualmente bons, o Stevens, eu gosto mais dele para a parte de texto, então cada um deles eu gosto de uma coisa diferente, tá bom? O Sobota, que é clássico para anatomia também, tem a parte da histologia, enfim. Vocês, então, por favor, fiquem à vontade para mandarem as suas dúvidas, né? Se vocês assim preferirem, né? Durante lá no nosso grupo, né, no WhatsApp, ou mandam por e-mail, ou falam via Elisa, né, que é a monitora de histologia, tá bem? Então, obrigado pela atenção e até a próxima.